texto de hoje, irmãos, vai estar baseado em Romanos 3, versos 21 a 31. Nós vamos estar lendo esse texto. Romanos 3. O som ficou bom, irmãos? Tá bom aí? Vamos estar fazendo a leitura, irmãos, de Romanos 3, 21 a 31. Eu vou ler aqui, irmãos, para nós estarmos dando início ao estudo de hoje. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Pai amado, agradecemos a bondade do Senhor para conosco, de o Senhor falar ao nosso coração, Pai, explicar ao nosso coração a Tua palavra, os Teus ensinos, ó Pai. E que o Senhor esteja nos capacitando, ó Pai, a falar daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração e a ouvirmos com atenção, Pai, para crescermos na fé, na graça, na esperança do Senhor, ó Pai. E louvamos, Pai, por esta grande salvação, Pai, que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai, de poder compreender esta salvação, Pai, daquilo que o Senhor tem explicado a sua igreja, ó Pai, ao longo dos séculos, ó Pai. E podemos compreender isso pelos Teus servos, ó Pai, que no passado o Senhor levantou, Pai, para que fossem intérpretes da Tua lei, mensageiros, fiéis da mensagem do Senhor, ó Pai, para trazer esta revelação ao nosso coração, Pai. Agradecemos. E abençoa-nos aqui, e abençoa essa escola dominical que tem preparado de crianças aos mais velhos, ó Pai, o ensino da Tua palavra, Pai, a respeitarmos a Tua lei, a Tua verdade, a Te servir com amor e dedicação. Edifica a nossa vida em Ti para Ti na direção do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto de hoje, o nosso tema hoje vai falar da lei. A vida antes da lei. Diante do tema proposto do nosso trimestre, que fala sobre a lei de Deus, precisamos dela. Por quê? A lei de Deus, precisamos dela? Por quê? Irmãos, a vida antes da lei. Uma vez que o tema está tratando para nós aqui, irmãos, a vida antes da lei. Colocando aqui, irmãos, aquilo que o irmão estudou na sua casa, que a lei, quando Deus deu a lei para Moisés, ali no Monte Sinai, foi onde marcou o ponto crucial na vida do povo de Deus sobre a lei divina, o ensinamento de Deus. E antes da lei, não havia, o que o autor está trazendo aqui, irmãos, que não havia algo oficial para que o povo tivesse um limite, um regimento. Aqui eu posso ir,
aqui eu não posso ir, aqui eu devo fazer, aqui eu não devo fazer. Mas o que o autor está trazendo para nós hoje aqui, irmãos, o autor da lição, é que não é porque não tinha lei específica, escrita nas tábuas de pedra, e inscrita lá por Moisés, no Monte Sinai, não é que antes disso, o povo, as nações antes de Deus, e principalmente o povo que Deus estabeleceu em Abraão, não tivesse lei, não tivesse normas, não tivesse um regimento, andasse ao léu da sorte. Não. Deus, como sendo Deus ordeiro e organizado, ele não ia permitir que depois que o homem pecou, como nós estudamos aqui na revista, depois que Adão pecou lá no Éden, Deus colocou para fora do jardim do Éden, selou lá a porta do Éden, para que o homem não voltasse mais lá, entendeu? Que o homem não voltasse mais lá, e depois, vai viver a sua vida como se quiser viver, o problema é seu agora. Não. Então, irmãos, nós temos que entender claramente isso, que tanto a palavra de Deus, os credos, os catecismos, têm nos ensinado que até a lei, até o dia que Deus falou para Moisés sobre a lei, que escreve essa lei numa tábua, escreve essa lei, essa vai ficar registrada, que é a palavra de Deus. Até então, irmãos, não viveu assim a torto direito. Para começar, irmãos, lá quando Deus, já aqui entrando dentro do tema da lição, Deus falou para Adão, criou o jardim, criou o mundo, criou tudo, para você cuidar. Quando Deus falou para Adão, de tudo você pode comer, tudo, pode comer, mas a árvore do conhecimento do mal, dela não comereis, não comereis. Então ali já tem uma lei, ali já tem uma regra de vida e morte, que se uma vez o homem obedecesse, o que ia acontecer? Ia gozar de vida perene, não é verdade? Como Adão, por desobediência à lei de Deus, ali, o que ele fez? Ele pecou, e com o pecado gerou o quê? A morte. É o que nós vamos estudar hoje aqui. Entendeu, irmãos? Então aqui, eu vou entrar na lição já aqui, irmãos, para nós não ficarmos aqui vagando. Que queremos dizer por vida antes da lei? Que queremos dizer por vida antes da lei? Aqui, já vimos que quando falamos de lei, não devemos pensar exclusivamente nos 10 mandamentos ou as leis e cerimônias dadas a Israel por meio de Moisés. Essa importante ocasião foi o momento de entrega formal ao povo, da lei, da entrega ao povo. Ela será o nosso ponto de referência. Mas, antes de avançarmos, precisamos observar duas posições aqui. Primeira, precisamos lembrar que desde a criação o homem recebeu instruções do Senhor quanto ao que deveria ser ou fazer. Você entendeu? Então, não adianta o homem dizer que eu vou fazer o que eu quero. Não. Deus falou lá para Moisés, no versículo 26 de Gênesis e 28, aquilo que nós acabamos de falar aqui. Pode estar ali para comer, mas saiba bem. Se você pecar, você vai morrer. Então, Deus, irmãos, já foi dando restrições ao homem. O homem saber que, peraí, eu sei que até aqui eu posso ir. Daqui para frente eu não posso ir mais. Isso que é respeito, é temor, é honra a Deus. Então, a lei já existia, ou seja, em caráter gravada no coração do homem, não que tinha uma inscrição lá. Então, Deus, partindo daí. E a segunda observação, que o próprio livro de Gênesis, quando foi escrito, ele foi escrito por quem? Por Moisés. Então, já tinha uma base de lei, os princípios de Deus. Por exemplo, Noé, com certeza, quando ele cultuava a Deus, o que ele ofertava a Deus. Então, tinha uma regra para aquilo ali. Não era feito de qualquer jeito. E quando foi feito de qualquer jeito, o que aconteceu, irmãos? Vamos estudar no segundo tópico aqui, no terceiro tópico.
Quando foi feito de qualquer jeito, o que Deus fez? Deus não aceitou. Simplesmente não aceitou a adoração de Caim por causa do quê? Por causa de ser feito de qualquer jeito. Então havia regras, havia como as coisas ser feitas conforme a vontade e o querer de Deus. A vida antes da lei, ou seja, ao tratar da vida antes da lei, queremos descrever como era o relacionamento entre Deus e os homens, antes que a lei fosse dada ao povo de Israel. O nosso estudo se fará por meio de 3 reflexões que nós vamos tratar aqui. Entendeu, irmãos? Então, coloquemos bem claramente aqui, irmãos. A vida antes da lei. Era sem lei? O povo era sem lei? Não. Tinha a lei de Deus gravada em seus corações. Deus deu regras. Uma vez que Deus falou para Adão lá no Éden, você pode comer disso e disso não comer. E quando Adão houve a queda, Deus estabeleceu leis para ele lá. Agora, você vai trabalhar, você vai poder comer disso, viver disso, daquilo lá. A mulher vai ser assim. Você achava que agora vai ter norma, por exemplo, não que Adão, quando estava no Éden, irmãos, como muitos imaginam que lá no Éden Adão ia viver, se nós hoje, se caso não houvesse a queda, vamos colocar nesse ponto, irmãos. Vamos colocar ver o outro lado. Caso não houvesse a queda, muitos imaginavam, e tem, infelizmente, tem até nossos irmãos, alguns pregadores presbiterianos, pastores presbiterianos que pregam, que espero que já tenha corrigido essa forma de pensar, que nós seríamos como se fosse marionetes, ou seja, nós seríamos como se nós fôssemos quero dizer que nós íamos ter que trabalhar, irmãos, ia ter que trabalhar. Ia ter que viver, ia ter que cuidar do jardim, ia ter que ter uma vida de cuidados, ia ter que ter uma vida de regras, uma vida de restrições, porque se nós não tivéssemos, se não houvesse a queda, irmãos, o jardim do Éden estaria aqui, nós estaríamos vivendo no jardim, nós ia saber que aquela árvore lá, nós não ia poder pôr a mão nela, não ia poder comer do fruto dela, ia ter restrições, ia ter trabalho, ia ter labor, ia ter suor. Ou seja, quando Deus falou do suor do rosto comerás, ou seja, agora com fadigas. Antes você trabalhava, você não sentia o peso do dia. Embora talvez sentisse cansaço e tal, mas não sentia esse peso. Viu? Não se faz muito mais, mas quem ainda carpa uma tarefa por dia aqui? Carpa uma tarefa por dia. Vê como você chega no final do dia. Pega e saia daqui, vá lá no centro da cidade e volte aqui na igreja. Eu já não... Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, pode até ser que eu fosse lá, chegasse aqui... Não chego mais, irmão, com aquele vigor que era antes, não. Ou seja, é a natureza, irmãos, relacionado ao que é o pecado, à queda, que é algo que nós não teríamos antes da queda, que Adão e Eva experimentaram e não tiveram antes da queda. E depois da queda eles passaram a experimentar. Entendeu? Como? Vamos dar um exemplo claro aqui. Se Eva tivesse parido Caim lá no Éden, e depois ter parido, dentro daquela, havendo a queda, parido Abel, ela ia ver a diferença, mas não teve essa diferença ainda, porque ela não chegou a parir Caim antes da queda. Ela pariu depois, que Deus falou para ela, você pecou? Você pecou? Você vai ter seus filhos com dores. Ou seja, para apresentar coisas que não ia ter antes, irmãos. Então, é isso que eu quero que nós entendamos, irmãos. Mas antes... Já teve a queda aqui, irmãos. O homem já caiu, já pecou, já foi expulso do jardim. Agora, o que Deus falou para ele, lá no jardim mesmo, irmãos. Certamente morrerás. Essa palavra foi dita a Noé, lá no jardim do Éden. Certamente morrerás. Ele ainda não tinha caído. Certamente morrerás. E o que foi a concepção? O que ele fez? Ele foi lá e desobedeceu a Deus, desafiou a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Ao invés de fazer aquilo que Deus determinou para ele como palavra, obedecer à palavra de Deus, que a palavra de Deus nos dá vida,
nos traz bênçãos, nos traz prosperidade, o que ele fez? Ele preferiu obedecer à palavra da morte, a palavra do desobediente. Ele preferiu ouvir a palavra, obedecer à voz do tentador. Ele preferiu dar a voz daquele que é traidor. E o que aconteceu? Morreu. A morte entrou. Foi expulso, porque lá no Éden, irmãos, não poderia reinar vida e morte. Lá no Éden só pode reinar o quê? Vida. Vida. A morte, depois do Éden. Você entendeu? Depois do Éden. Então, com isso, certamente morrerás. Ao desobedecer a palavra de Deus, o que aconteceu com o homem? Morreu. A morte passou a nós. Até onde eu sei, irmãos, relato bíblico, só 2 pessoas não passaram pela morte. Só 2 pessoas. Mas, do contrário, até mesmo o nosso Senhor enfrentou a morte. Então, morreu. Isso é o que é? A consequência do pecado. Isso é uma consequência que, antes da lei, e morrerás. Entendeu? Ao colocar o homem no jardim, que nós já falamos aqui, Deus deu a regra para ele. Então, o que o autor coloca aqui, muitas divergências e opiniões, há muitas divergências quanto ao porquê dessa proibição. Mas é evidente que uma terrível consequência foi anunciada caso houvesse quebra daquele mandamento. A morte seria uma certeza para o homem, um destino no qual o homem nenhum poderia mais escapar. Até onde eu sei, irmãos, até hoje, nenhum homem pode escapar da morte. E aquilo que a palavra de Deus clara diz aqui, o estudo da lição fala, é uma certeza. A certeza do crente e a certeza de qualquer ser humano é que um dia nós vamos morrer. Isso é consequência do quê? Do pecado, irmãos, da queda. Certamente morrerás. Expressa bem a condição humana antes da lei. Por isso, uma das palavras mais usadas na genealogia de Adão em Gênesis 5 e morreu. Metusalém viveu 900, quase 1000 anos. E morreu. O próprio Adão viveu 900 e tantos anos e morreu. Morreu. Então, irmãos, a morte passou e vai nos assombrar até o fim dos nossos dias. Até o dia que Cristo voltar, a morte vai assombrar a humanidade. E hoje a briga, ou seja, a corrida nossa como ser humanos, é correr contra a morte. É correr contra a morte. Claro que não temos que fazer isso, irmãos. Se você não está bem, você tem que ir aonde? Você tem que ir no médico. Você vai esperar? Ah, não, vou esperar a morte. Ah, vou morrer mesmo? Não. Vai morrer, mas morra sob cuidados. Seja prudente. Morra sob os cuidados. Não vai ficar lá, eu vou morrer mesmo. Não. Vai ficar definhando? Não. Vai lá sob cuidados. Entendeu, irmãos? Então é isso. A morte reinou. Assim mesmo, do estabelecimento da lei, antes mesmo do estabelecimento da lei, Adão e Moisés. Até Moisés, a morte reinou. A outorga da lei não visava estabelecer a pena que o pecado, ou seja, pena que os pecados merecem. A outorga da lei não visava estabelecer a pena que os pecados merecem. Essa pena estava estabelecida desde os primeiros dias da humanidade. Todos merecemos morte, mas visava propor vida e bênção, que de outra forma não poderiam ser alcançados. Ou seja, a lei, irmãos, visa nos dar vida. Deuteronômios 30, 19 e 20 fala a respeito disso aí, que nós já estudamos na lição anterior, no trimestre anterior, sobre a vida e a maldição. A bênção, ou seja, a vida e a morte, a bênção e a maldição, que são decorrentes dos benefícios que a lei traz àqueles que obedecem, e os malefícios que a lei traz àqueles que desobedecem. Então, muitas vezes a gente fala, não, é a lei ruim? O apóstolo Paulo fala aqui, é a lei ruim? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A lei, ela estabelece limites para nós. A lei do homem, humana, que deriva da lei de Deus, estabelece limite para nós. A lei de trânsito. Você pode rodar numa rodovia
das nossas regiões aqui a 100 km por hora, carro pequeno, no máximo. Se você viola essa lei, está acima dela, você tem que estar ciente das consequências. Se acontecer alguma coisa com você, você vai lembrar lá atrás que você viu uma placa, lá atrás, na hora que você passou, para lá atrás tinha um aviso que eu podia andar só até 100. E eu bati meu carro a 150, 170, 180 por hora. Ah, não, fui multado. Fui multado a 180 por hora, a 160 por hora, a 120 por hora. A 101 por hora você é multado, irmão, sabe disso? A 101 por hora. Então, isso aqui, irmãos, é penalidade que a lei nos concede, nos adverte. Fomos advertidos antes. Então, quando eu fui penalizado, a lei é má. Eu fui penalizado por não obedecer a lei. A lei é má. Entendeu? Não, a lei é boa, irmãos. Porque a lei ela nos avisa antes porque quer o nosso bem. Foi falado aqui já na lição anterior, às vezes a gente fica repetindo, mas você está indo numa rodovia e tem uma placa lá avisando, descida íngreme, curva acentuada. Então o que é? Reduz a velocidade. Desça com cuidado, testa os freios. Agora, se você for imprudente e fazer tudo que a lei, contrário à lei, chega lá embaixo do seu carro que está na ribanceira, você vai lembrar daquela placa lá em cima que te avisou. Assim é a palavra de Deus, irmãos, para nossas vidas. Graças a Deus que Ele tem nos dado isso, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus a cada momento pela palavra de Deus em nossos corações, de podermos recebê-la e podermos entendê-la. Então, irmãos, a morte reinou de Adão até Moisés. A partir de Moisés, com a outorga da lei, com a autorização da lei, com o ensino da lei, nós passamos a ter o conhecimento da vida, entendeu? Porque antes eles não tinham uma regra escrita lá. Embora tivesse a lei de Deus no coração, como Adão, Moisés, os patriarcas, Noé, e Deus se agradou desses povos, dessas pessoas, porque obedeciam a Deus, temiam a Deus e faziam as coisas conforme a vontade de Deus. Aqui, eu só vou encerrar esse texto aqui, irmãos, para nós não delongarmos. Depois das perguntas fica para o final da aula, para a próxima aula, que o pastor vai responder. Quando pensamos numa vida sem lei, a expressão certamente morrerás deve ser colocada aqui em evidência. Uma vida sem lei deve ser colocada em evidência aqui. Eu vou ler aqui esse penúltimo parágrafo aqui, irmãos, sobre a penosa vida de quem quer viver sem lei e que acha que tem uma vida de liberdade. Vocês estão vendo isso, eu tenho visto isso. Olha aqui. Irmãos, ó aqui. Satanás faz o mundo pensar que sem lei os homens podem curtir a vida e ser felizes. Leva as pessoas a resistir às normas e autoridades, chamando isso de liberdade. Mas o fato é que essa liberdade da carne só produz o quê? Destruição. Veja quantos jovens estão destruídos pelas drogas e escravizados ao crime. Quantas meninas estão comprometidas em seu futuro pela gravidez na adolescência? Quantas famílias estão sendo destruídas pelo adultério e pelo divórcio, sob a bandeira do direito de ser feliz? Milhares de pessoas estão submetidas à tristeza e à destruição. Então, irmãos, viver sem lei traz felicidade? Vai perguntar lá para o bandido lá, para aqueles meninos que vivem se drogando. Irmãos, eu falei um exemplo de corrida. Essa semana eu passei uma experiência. Irmãos, eu me chateio, eu fico triste. Eu estava fazendo uma caminhada, 46 anos, não faz mais caminhada, como se tinha 20 anos, irmãos. Sou sincero dizer para vocês. Espero que alguém que tenha 46 anos ou mais, né, pastor?
5 quilômetros por dia, né, pastor? Corre ainda. Ah, vai voltar. Irmãos, fiquei admirado. Não é um velhinho, não. Era um adolescente. Uma volta da caminhada lá, da lagoa onde eu estava caminhando lá na Nova Campina, dá em torno de uns, vamos dizer, uns 600 metros, 600, uns 700 metros, não chega a 700 metros a volta, o círculo. Eu dei uma volta, cheguei, passei assim, tinha uns adolescentes, os jovens e adolescentes lá sentadinhos lá e tal. Ao passar, eu já senti um cheiro, uma fumaça diferente. Beleza. Eu passei, eu não lembro se eu andei, eu creio que eu devo ter andado uns 100 metros de onde eles estavam sentados, daqui a pouco eu já vi um adolescente lá do outro lado andando, já tinha corrido uns 300 metros. E outro adolescente atrás dele, não é tanto assim. Irmãos, eu não sei o que ele fumou, não estou aqui para julgar ele, eu não sei o que ele fumou, mas ele deu uma volta da lagoa ali, olha, eu levo, caminhando é 7 minutos e meio, correndo é 4 minutos. Eu creio que ele levou no máximo 2 minutos para ele dar a volta na lagoa. Irmãos, eu não sei o que ele está usando, eu não sei se o pai dele sabe se o que ele estava usando lá, e nem sei se o pai dele sabe, ou a mãe dele, ou talvez o avô ou a avó dele, que o criou, não sei, não quero dizer, eu não sei se sabe se o filho dele estava lá, porque o gurizinho era bem vestido, um rapazinho bonitinho, né? Talvez um rapazinho com a meninadinha, aspiram para um rapazinho desse tipo. Mas onde eu quero chegar, irmãos? Aquilo que a lição está falando hoje aqui, você acha que ele pode dizer, eu sou livre? Essa semana, irmãos, mais uma experiência aqui sobre adolescentes. Estava lá trabalhando lá próximo a essa lagoa mesmo, lá em Nova Campina. Lá. Uns adolescentes ali entraram numa casa do vizinho, a casa está abandonada mesmo lá. Mas estavam fazendo um horror na casa do cara lá. Daí eu conversei com a moça do conselho tutelar, falei, nossa, acabei de passar num lugar lá, vi uma cena triste. Eu falei, o que aconteceu? Umas meninas lá fazendo terror na casa do cara lá, uma casa abandonada. Ah, a casa está abandonada? Tá. Não tem portão, né? Não tem portão. Mas estavam os adolescentes. Ah, mas não tem portão. Eu falei, não é que não tem portão, irmãos. O fato de não ter portão, a lei fala que você não pode entrar. Você já invadiu a propriedade. Primeiro, ponto. Daí a moça do conselho tutelar falou para mim, é o direito de ir e vir. Ó, irmãos, se valer da lei para fazer o que não presta. Direito de ir e vir. Misericórdia, irmãos. Ó, irmãos, eu não gostaria de testemunhar essas palavras, de estar vendo nossos adolescentes lá de Nova Campina assim, não sei se aqui Itapeva é desse jeito, não sei se lá em São Paulo é desse jeito, mas nós estamos vivendo uns dias difíceis, irmãos, de que estão usando da lei para contravenção da lei. Imagine. Eu falei para o meu filho, eu espero que nunca chegue uma palavra aqui em casa que você teve mexendo em propriedade alheia, porque você vai ver o que vai acontecer. Espero que você não queira ver o que vai acontecer. Daí ele fica lá, tem hora lá, vocês não deixam eu sair. Eu falei, mas sair para quê, irmãos? Para estar lá junto com aqueles meninos, claro. Eu estou orientando ele a não ir lá. Com aqueles meninos contravertores. Mas se ele for lá, ele vai apanhar. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Que é uma vergonha para um pai, para um avô que cria um filho, cria um neto, cria um filho, chegar muitas vezes o conselho tutelar com o seu filho na porta da casa. Por quê? Porque é o que fala aqui no final desse tópico aqui, irmãos. A droga, o adultério, o descaso com a família, entendeu? Por não observar a lei. Eu vou seguir aqui, irmãos, senão nós não vamos terminar a lição. Então, o que a desobediência da lei causa, irmãos? Morte. Morrerás. Certamente morrerás. E vai morrer mesmo, irmãos. Infelizmente. Porque a desobediência à lei gera morte. Gera morte. Procedendo bem, serás aceito. Lá em Gênesis 4, nós vamos ler aqui. O que fala Gênesis 4?
Gênesis 4, irmãos, 1 a 7, vai falar do caso de Caim e Abel, Abel e Caim. Aqui fala que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ao passo que, ou seja, da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu falei lá atrás, irmão, no começo da lição, a respeito de um culto aceitável a Deus. Um culto aceitável a Deus. O que está em destaque aqui, irmãos, o ponto-chave desse tópico, se procederes bem, serás aceito. O ser aceito por Deus. O que é ser aceito por Deus? É agradá-lo. Agradá-lo. E agradar a Deus é um outro tremendo desafio da vida antes da lei. Por que, irmãos? Claro que Deus deu normas para os patriarcas. Entendeu? E uma vez estabelecendo, Deus deu lei. Como cultuá-lo, como adorá-lo, como servi-lo. Uma vez que Caim e Abel trouxeram suas ofertas, Deus agradou-se de Abel, e porém de Caim não se agradou. Deus se agradou de Caim. Deus desagradou-se de Caim pelo fato dele ter ido lá ofertar a oferta que fez? Também sim. Mas o que é a aceitação? O que é a aceitação? Que em termos de aceitação, irmãos? Aceitação. Porque, irmãos, agradar a Deus não é somente essas horas e meia, esse momento, ou só no domingo, que eu, como muitas vezes alguns dizem, até o pastor tem falado aqui, né, pastor? Vestir roupa de crente. Vou na igreja. Essa blusa do Neto é domingueira. Um exemplo. Vou vestir roupa de crente. Não, irmãos. Vida de crente, irmãos. Adoração a Deus, aceitação a Deus, um culto agradável a Deus, é uma vida que é expressada aqui. É expressada aqui. Então, por isso que quando Deus fala para Caim, se procederes bem, será aceito. Aqui, ó. Se procederes bem, será aceito. Por causa do quê? Por causa da sua vida, irmãos. Abel procurou levar uma vida segundo os princípios e conceitos estabelecidos por Deus, daquilo que provavelmente seu pai e sua mãe ouviram lá antes, no jardim do Éden, porque a mente de Adão e Eva, irmãos, após a queda, e após ser lançado fora do jardim do Éden, aquilo que eles ouviram de Deus lá, da instrução de Deus, da palavra de Deus, na viração do dia, que Deus ia lá falar com eles, ensiná-los, mostrar os princípios e preceitos que ele queria para a humanidade, isso ficou gravado na consciência de Adão e Eva. E por certo, Adão e Eva faziam uma escola dominical na vida de seus dois filhos lá, quando eram crianças, e dos seus filhos, porque aqui mostra que eles já eram adultos e provavelmente já tinham filhos. Aqui já tinha famílias, provavelmente famílias concebidas aqui, irmãos. Onde eu quero chegar aqui, irmãos? Que eles sabiam que era certo, que era errado, a maneira de fazer, a maneira de não fazer, a maneira de cultuar a Deus, a maneira de não cultuar a Deus. Abel, sim, seguiu esse princípio. Caim, não. Caim quis fazer uma vida de culto conforme ele mesmo queria. Eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou cultuar a Deus do jeito que eu quero, irmãos. Foi estabelecido na lei, a partir de Moisés, está escrito. Mas até então, a nossa vida, irmãos, não adianta você chegar aqui na igreja, aqui hoje, tanto na escola dominical como no culto à noite,
O pastor está dirigindo o culto aqui, você está alheio à situação, eu estou adorando a Deus da minha forma. Não. A forma de adorar e servir a Deus, irmão, está estabelecida na sua palavra, e a forma que Deus tem usado a vida do pastor, da igreja presbiteriana, das igrejas do Senhor, que estão comprometidas com a palavra de Deus, é adorar a Deus da forma que Ele estabeleceu. Por isso que quando Deus lá ao dar a lei, Deus estabeleceu a norma como era para o povo chegar na presença dEle. No entanto que dois sobrinhos de Moisés foram mortos porque chegaram, 2 filhos de Arão, chegaram e ofertaram fogo estranho na presença do Senhor. O que o Senhor fez? Foram consumidos naquele instante. Por quê? Porque chegaram da forma que eles imaginavam. Eu vou fazer desse jeito. Não vou obedecer meu tio, não. Obedecendo meu tio, ele estaria obedecendo a Deus. Então, o que, irmãos? A forma de como ser aceito. De ser aceito. Mesmo antes aqui, a gente vê a vida de Noé. Noé se destacou diante da situação da população daquela época. E Noé e sua família foram preservados, e aquelas demais gerações, demais populações terrestres, foram consumidas pela água, pelo julgamento divino, porque Noé andava segundo o coração de Deus. Deus operou na vida dele. Havia uma vida em sintonia com a vontade e o querer de Deus. Então é isso, irmãos. Aceitação, irmãos. Aceitação. Nós temos que prestar um culto que é aceitável a Deus. Se procederes bem, é certo que vai ser aceito, mas se procederes maus, vai ser recusado. E o fato dele ser recusado, Caim, o que ele fez? Foi lá e pecou. Pecado terrível, foi lá e achou que assassinando o seu irmão, ele poderia, agora eu estou livre. Não, estava condenado à morte por matar o seu próprio irmão. É possível agradar a Deus? É possível agradar a Deus? É a palavra que se faz aqui. É possível. Se procederes bem, serás aceito. Ou seja, irmãos, uma vida, irmãos. Então tenhamos isso em mente, irmãos. A vida deve ser uma vida regrada pela vontade e o querer de Deus. Então, seguindo aqui, irmãos, no campo espiritual, o maior problema da responsabilidade humana é que o homem natural é incapaz até mesmo de compreender as coisas espirituais, e mesmo quando sabe o que deve fazer, não faz. Com isso, quando deixamos a sua própria vontade, o homem se inclina o quê? Para o mal. Quando julgado conforme as suas obras, o homem se vê irremediavelmente perdido. Por exemplo, no caso de Provérbios 29:15, lemos que a criança entregue a si mesma vem envergonhar o quê? A sua mãe. Tem que ter regra, irmãos. Cultuar a Deus é de maneira como Ele quer, que Ele ordena. Então, regras. Vocês sabem muito disso. Nós sabemos muito bem disso. Deixa um filho criado à solta. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não vai dar um resultado muito bom, não, irmãos. Eu vou ler um trechinho aqui, irmãos. Ao conceber a lei, Deus mostrou ao homem, eu estou na página 18, no finalzinho da primeira sessão aqui, irmãos. Ao conceder a lei, Deus mostrou aos homens o que fazer para agradá-lo. Lançou luz para que o bem e o mal fossem plenamente conhecidos e para que a real condição de cada homem fosse manifesta. No entanto, por causa da nossa condição espiritual, precisamos de mais para agradar a Deus. Primeiro, porque tropeçamos em muitos dos mandamentos de Deus e nos falta muito para que possamos dizer que cumprimos os seus preceitos. Depois, porque ainda que fizéssemos tudo o que foi ordenado, não passaríamos de servos inúteis, que só fizeram o que deviam fazer. Jesus disse a um jovem que desejava herdar a vida eterna, que afirmava ter praticado todos os mandamentos. Jesus falou para ele: uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Lucas 18:22. Observe que um ato extremo de caridade não completava os deveres daquele jovem.
Para dar a vida eterna é preciso seguir Jesus. Então, irmãos, o reino dos céus, irmãos, não é adquirido da forma que eu quero. É de forma que Deus estabeleceu para que seja adquirido. Pela graça dele, pelo amor de Jesus em nossas vidas. Lá em Hebreus, diz aqui, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Então, agradar a Deus é imprescindível fé. Para agradar a Deus é imprescindível ter fé. Agradar, irmãos. Então, é o tema principal desse tópico aqui. Abel foi aceito porque agradou a Deus. A vida de Abel agradava a Deus. A vida de Abel condizia com o culto que ele prestava lá, no momento lá que ele ofereceu a sua oferta. A vida de Caim não condizia. Não é o ato do culto em si, irmãos. É a vida de culto em si que conta. Então, irmãos, ao sairmos daqui, nós temos que saber que a nossa vida é pautada pela palavra de Deus, e lá no nosso dia a dia, é o que vai terminar o estudo aqui, deve ter uma concordância com tudo que a gente vive aqui, entendeu? A vida sem lei é uma vida de esforços inúteis. A possibilidade de agradar a Deus se vê constantemente frustrada até que pela palavra de Deus e pela fé em Jesus sejam concedidos aos homens os dons que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro 1:3. Então, irmãos, diante desse tópico aqui, irmãos, se procederes bem, será aceito. Mas se procederes mal, não há aceitação. E o pecado, ou seja, já se aporta, o seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. O desejo de Caim aqui, essa palavra está sendo aqui só, claro, no momento que ele estava irado contra o irmão dele. Por quê? Não, mas a vida dele não condizia. Não tinha o que justificasse. Entendeu? Não é que as nossas obras justificam alguma coisa, irmãos. É nosso, está dentro do agradar a Deus, do agrado, do crer de Deus. Deixa eu seguir aqui, irmãos. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 1-3, fala sobre esse ponto importante aqui na vida de Abraão. Aqui, ó. Eu vou ler aqui para nós estarmos concluindo a lição de hoje. Ora, Gênesis 12, 1-3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, aqui Deus já estava estabelecendo um povo. Olha aqui o chamado de Abraão foi a ação divina para romper com esse estado de pecado, morte e frustração da humanidade. Foi o início mais extraordinário de todos os projetos divinos, a história da redenção. Aqui começa a história da redenção, irmãos, aqui no chamado de Abraão. Sê tu uma bênção. E aqui mostra, aqui, ao ler a lição, irmãos, você vê aqui do estado do ambiente idólatra, o qual Deus resgatou Abraão para fazer dele uma bênção. E ele estava lá instalado em Harã. Mas mesmo assim o Senhor falou: não, ainda não é aqui o seu lugar. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi, pela fé, obedeceu a Deus e foi em direção à Palestina. Ali estabeleceu um relacionamento com Deus baseado na fé. Ficaria em destaque não os atos de Abraão, mas as obras de Deus. E realmente, irmãos, os destaques de Deus em nossa vida não é o meu relacionamento, não é os meus atos perante Deus, é as obras de Deus em minha vida, em nossas vidas, é as obras de Deus na vida da igreja. Por isso que a igreja vai ser uma bênção, irmãos, aonde Deus colocar essa igreja. Aqui fala aqui, ó, embora não tivesse a lei estruturada, Abraão, chamado para obedecer os comandos de Deus e confiar em sua promessa. Deus faria dele uma grande nação e lhe daria um grande nome por toda a sua jornada.
Abraão foi guiado e protegido por Deus. Além de receber instruções e promessas renovadas, Abraão foi amparado por Deus, mesmo em seus momentos de fraqueza. Deus o sustentou e Deus o guardou. Somente assim, por meio da bondade, do bondoso cuidado de Deus, seria possível viver antes da lei. Jeremias lembrou que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidas, que elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Mesmo os injustos desfrutam dessa bondosa provisão de Deus que concede sol e chuva para bons e maus. Então, de tal forma que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não há maior prova do amor de Deus. Olha que exemplo maravilhoso, irmãos. Mesmo os justos e injustos, ou seja, menos os injustos desfrutam da bondosa provisão de Deus, que a gente muitas vezes estamos no estado de justiça, sendo justo pela graça de Deus, a gente não pode ter a arrogância, irmãos, o orgulho de levarmos que um dia nós somos injustos. E que quando Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, nada me valia para que ele tivesse morrido por mim lá no Calvário. Ele morreu por um injusto pecador, um miserável pecador que merecia a morte, a condenação eterna. Mas pela graça dele, ele nos resgatou desse estado, nos dando justiça. Então, por isso, quando nós olharmos, por isso que ele fala aqui, o autor, ele usa o termo a misericórdia do Senhor, que se não fosse essas misericórdias, irmãos, Israel não teria restabelecido 70 anos após o exílio a Jerusalém, e nós não estaremos aqui nesse momento cultuando, adorando, mas graças a Deus pela sua misericórdia, irmãos, que renova cada manhã, e nós devemos cultuá-la a Deus por essa misericórdia. Eu vou seguir aqui, irmãos. O tema aqui, irmãos, Abraão demonstrou que mais do que ser abençoado, o projeto de Deus era que ele fosse uma bênção. Irmãos, lá no nosso catecismo, irmãos, no nosso catecismo, tanto o maior quanto o breve, está lá a primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? A resposta que está aqui, ó. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Partindo desse princípio, irmãos, qual é o nosso fim principal? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Algumas traduções trazem gozá-lo para sempre, irmãos. E diante desse ponto, irmãos, quando Deus chama Abraão, representando a igreja de Cristo Jesus, que não tem como muitos podem dizer, não, a igreja foi a partir de Cristo. Não, a igreja é desde a fundação do mundo, irmãos. Então, Abraão sendo aqui o representante da igreja de Cristo Jesus, igreja, nós somos abençoados por Deus, mas além de sermos abençoados, muito mais que sermos abençoados por Deus, irmãos, nós temos que ser abençoadores. O projeto de Deus para nós é que nós sejamos uma bênção. Eu vou ler aqui, irmãos. O exemplo de José. Quando Deus, por a sua graça, José foi enviado ao Egito por uma situação difícil ali, de ciúme, de discórdia dos seus irmãos, qual foi a posição de José lá no Egito? José ficou lá num canto, lá, Senhor, por que fizesse isso comigo? Não, José foi bênção numa terra ímpia, irmãos. Foi bênção numa terra de idólatras. E foi um bom administrador na casa do seu senhor Potifar, mesmo recusando-se a pecar contra Deus, deitando-se com a mulher do seu senhor. Diante do faraó, revelou o sentido dos sonhos, a melhor maneira de lidar com anos de fome. Dessa forma, salvou o Egito e toda a sua família no período de fome e assolou aqueles dias na terra. O que eu quero dizer? O que o autor quer dizer que nós passa para nós hoje aqui, irmãos? Ser bênção. O quanto Deus abençoou o mundo daquela época, daqueles dias, através de José. O quanto Deus abençoou aquele mundo daquela época,
através da vida de Abraão, através da vida de Noé, através da vida de Isaac, através da vida de Jacó. A vida sem lei é uma maldição, mas a obra de Deus faz muito mais que abençoar os homens. Ela transforma os homens em bênçãos. Mesmo os ímpios são habilitados pela graça comum a promover justiça e o bem. Isso é verdade, irmãos, porque tem a lei de Deus gravada em seus corações. Mas, de modo especial, aqui, de modo especial, os crentes são apontados como um povo zeloso e de boas obras, Tito 2,14. O ímpio, irmãos, eu sou sincero dizer, irmãos, tem patrão ímpio? Não deveria ser assim, mas tem patrão ímpio que é melhor que patrão crente. Tem patrão ímpio que é melhor que patrão crente. Não deveria ser assim, não deveria ser assim. Tem funcionário ímpio, vamos falar só do patrão, não, irmãos? Tem funcionário ímpio que é melhor que funcionário crente. Então, nós como cristãos, nós temos que rever nossas posições de ambas as partes. Tem pai... A gente tem visto pai ímpio aí, irmãos, que educa seus filhos talvez até melhor que pai crente, que tem a palavra de Deus como luz para a sua vida e lâmpada para os seus caminhos. Nós não temos visto isso? Infelizmente temos visto, irmãos. Infelizmente nós temos visto. Devem assumir sua condição em Cristo. O cristão devem assumir sua condição de em Cristo ser bênção para todos os povos, como aqueles que foram resgatados das trevas para a luz. Precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, vivendo de modo digno de nossa vocação. Ao ensinar sobre isso, Paulo destacou a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suporte mútuo em amor e a preservação da unidade do Espírito por meio da paz. Efésios 4, 1-3. Vemos assim que a vocação cristã se realiza por meio de relacionamentos abençoadores e redentores. Jesus deixou isso muito claro quando anunciou que por meio do amor uns aos outros, todos reconheceriam seus discípulos. João 13:35. Então, irmãos, o cristão ele tem o dever de ser luz nas trevas, fazer a diferença. E isso vai daquele conceito que quem deve policiar a sua vida? Você tem que estar atento às suas atitudes, às suas ações. Eu tenho que estar atento às minhas atitudes, ao meu temperamento. Fala aqui, humildade, mansidão, longanimidade. Graças a Deus tem dado força para mim, irmãos, para ser, o Joaquim não era muito longânimo, não. Não é orgulho nosso, não, irmãos, mas nós temos que trabalhar a longanimidade, irmãos. Estourava com a facilidade antes. Eu falo a verdade, irmãos. Agora eu não posso estourar com muito mais, não, porque o coração já não aguenta muito mais também, não. Não é verdade? Na reunião do conselho mesmo tem que tomar cuidado. Senão eu posso ficar aqui, irmãos. Longanimidade, suporte mútuo, irmãos. Em amor e a preservação da unidade do Espírito por meio da paz. Ou seja, irmãos, o cristão ele tem que ter um comportamento diferente, irmãos. Em várias áreas da sua vida. Em várias áreas da sua vida. Em tudo, irmãos. É o sacerdote universal dos crentes. Isso é um tema da Reforma Protestante do século XVII. Sacerdócio universal dos crentes. A igreja onde ela está alocada, irmãos, ela tem que ser a luz, o funcionário crente, o patrão crente, o filho crente, o cristão, irmãos. Ele tem que fazer diferença nos negócios, irmãos. Tem que ser diferente, irmãos. Tem que ser diferente. No trabalho, lá em casa, como pai, como filho, como mãe, nos nossos relacionamentos, nós tem que ser diferença, porque o que vai ser? O que fala lá João 13:35? Ao verem as atitudes dos cristãos, eu vou querer ser. É isso que quando Deus chamou Israel,
que nós estudamos no trimestre passado, não era para Israel ser aquela sociedade fechada. Nós somos servos do Deus vivo. Vocês são miseráveis pecadores. Não. Era para Israel ser bênção na vida daqueles povos ali, claro. Era para ele expulsar o sistema de idolatria, que Deus mandou Israel fazer uma purificação naquela terra lá, mas era para ele não se achar exclusivo. Muitas vezes nós, como crentes, irmãos, nós se achamos exclusivo. Eu sou presbiteriano. Misericórdia, onde haja quitância, o apóstolo Paulo falou que no texto, onde haja quitância, sou presbiteriano. Não, peraí, graças a Deus, Deus me deu a maneira de compreender de maneira correta vários pontos e doutrinas bíblicas. Agora eu vou ficar arrogando jactância aqui, se achando melhor que o irmão assembleano? De jeito nenhum. Ou o irmão de uma linha pentecostal. Eu tenho que ser usado por Deus e Deus não tem usado você? Deus tem me usado lá, irmãos. Eu tenho um irmão pentecostal que trabalha junto comigo lá, e graças a Deus nós temos compartilhado muito bem da palavra de Deus. Tem sido bons irmãos. E ele tem suportado mais o Joaquim do que eu suportado ele. Verdade mesmo, irmãos. Eu dou graças a Deus pelo irmão que Deus colocou lá no meu trabalho lá para me suportar lá. Tem hora lá, porque tem hora que o neto foge um pouco da longanimidade. Nós somos assim, irmãos, infelizmente. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, irmãos. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui, irmãos. A vida antes da lei, irmãos, era uma vida sem lei? Não. A vida antes da lei era uma vida segundo a vontade de Deus. Deus deu regra, Deus estabeleceu. A lei, Deus apenas, quando Deus enviou Moisés, ele arregimentou a lei, ele outorgou, ele estabeleceu a lei. Outorga é autorização. Outorgou. Entendeu? Então Deus deu a lei como ponto, a partir da lei e antes da lei. Mas antes da lei não é cada um fazer o que queria, não. No entanto, que a gente vê o exemplo de Caim. A gente vê o exemplo das pessoas que foram subvertidas pelo dilúvio. A gente vê o exemplo de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Por quê? Não seguiram o princípio da lei. Se fosse para ser subvertido, irmãos, não ia ficar ninguém. Mas Deus levantou pessoas para servi-lo, para adorá-lo. Eu vou concluir aqui, irmãos. O período que vai da criação à entrega da lei no Sinai serve como referência para entendermos a vida do homem antes de conhecer a lei e o evangelho. Seu estado é de morte e frustração, realmente. Deixado a seus próprios esforços, verá todas as suas esperanças falharem e nada terá para apresentar diante de Deus. No entanto, esse mesmo homem é bondosamente guardado e sustentado pela misericórdia de Deus, até que venha a receber a fé necessária para responder ao chamado divino para uma vida abençoadora. Aplicação. Devemos ser gratos a Deus, que nos tirou do estado de condenação e morte e nos habilitou em Cristo a sermos agradáveis a Ele e bênção para os que estão ao nosso redor. Precisamos reconhecer as misericórdias divinas que nos alcançaram, mesmo quando éramos inimigos. Por meio de uma fé operosa, sejamos uma bênção para todos os que estiverem ao nosso redor. Irmãos, que Deus nos fortaleça, que nos ajude a compreender mais sobre esses assuntos tão profundos. E nós temos que estudar esses assuntos profundos, irmãos, para crescermos na graça, na fé. Amém?